aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o quarto livro da série Rosemary Beach, da autora Abby Guinness. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, hoje venho apresentar para vocês o quarto livro, Amor Sem Limite, dessa série que eu sou mega apaixonada. Lembrando que quem nos trouxe foi a editora Arqueiro. Bem, aqui em 198 páginas, nós vamos dar continuidade à história do Rush da Brady. Lembrando que essa série começou com os 4 livros desse casal, depois vieram os demais. Então, quando eu li a primeira ordem dos 4, depois que eu fui perceber que tinha alguns entre eles. Então, eu estou tentando ver se na minha releitura eu consigo fazer a ordem correta, tá? Então, no livro passado da história deles, que foi Tentação Sem Limites, nós vimos que o Rush teve o privilégio de ir pela primeira vez a uma consulta da Blair, escutar o coração do seu bebê, descobrir o sexo do seu bebê, e isso fez com que ele percebesse que ele precisava dar mais atenção à mulher da sua vida. Então, agora eles estão planejando o casamento, agora eles estão muito felizes juntos. A Nan, ela foi infernizar outras pessoas, ela deixou eles em paz um tempo. Então, tá tudo muito tranquilo na vida dos dois. Eles fazendo plano, ela está morando na casa dele. Então, está tudo lindo, maravilhoso. Mas como, né, gente? A gente não pode ser feliz eternamente, porque sempre tem que acontecer alguma coisa. Quando está se aproximando o dia de ação de graça, que para eles é mais importante do que o Natal, eles recebem a visita de Dean. Dean é o pai do Rush. Ele está ali para pedir socorro, pedir para que Rush vá até Nan, para poder dar um pouco de juízo para aquela garota, porque ela está infernizando o Dean, o Kiro e também a filha do Kiro, que é a Hilo. Para saber o porquê que ela está infernizando o Kiro, você vai ter que ler o livro, porque senão você não vai conseguir entender, tá? Ele fica meio assim, dizendo que ele não pode ir, dizendo que ele não vai para lá, que ele não pode deixar a mulher dele grávida sozinha, que ela não pode ficar viajando, e ele dá um monte de explicação. Mas a nossa Lady, que é uma mulher muito assim, amor ao próximo, aquela uma muito compreensiva, que eu fico um pouco puta da vida com ela, ela acaba dizendo, vá, ela precisa de você, vá. Só você ela vai escutar. E ele acaba dizendo, então nós vamos junto. Ele passa ali com o pai dele, mais com os amigos, que é a Beth, mais com o Jace. E ele acaba fazendo a surpresa de trazer o pai da dele para poder passar o dia de ação de graça com eles. Que afinal de contas é o primeiro dia de ação de graças que ela vai passar sem a mãe. E para ela está sendo muito difícil. Por mais que ela esteja com o amor da vida dela, por mais que ela esteja esperando um filho, a saudade da mãe ainda é muito grande. Ainda tem a relação entre ela e o pai, que não ficou tão resolvida assim, que ainda existe mágoa. Então ele acaba fazendo uma surpresa e trazendo o pai dela. Gente, é uma delícia o dia de ação de graça, é muito gostoso. A interação dela com o Dean é muito legal, porque o sogrão, ele faz café da manhã para ela, o sogrão cuida dela, elogia ela, super apaixonado pela norinha, né? Então foi muito gostoso. Mas aí eles precisam ir em encontro da bendita da Nan. Eles vão ficar hospedados na mansão onde vive o Kiro e o Dean. A louca, ela está em hotel, porque, gente, se ela ficasse ali, meu Deus do céu, desgraça ia acontecer, de tanto que ela inferniza. Quando ela aparece lá, óbvio, né, que ela vai aparecer, porque ela vai todo dia infernizar todo mundo, que ela se depara com a Braylee, ela começa a dar o show dela, que é dizendo, você me trocou por ela venceu, ela tirou você de mim, agora tem mais esse filho, ela ataca todo mundo, até mesmo o bebê que não nasceu. Rush, por sua vez, ele fica olhando para aquela irmã como a menininha que ainda sofre por não ter tido um pai, a menininha que foi manipulada pela mãe de certa forma, a menininha que chorava porque queria um carinho, porque queria uma atenção, e ele acaba cedendo aos caprichos da Nan. Ele acaba deixando a Braylee de lado. Sorte que a Braylee tem ali o Dean, que cuida muito dela, tem a Hilo, que gostou muito dela. Então, isso faz com que ela não fique sozinha, mas ela sente falta dele. O pior é que a bendita da Nan ainda faz a caveira da Braylee pro Rush. E ele acaba acreditando porque ele fala, mas é os hormônios dela tá à flor da pele por causa da gravidez. Então, ela pode realmente ter sido grossa com a minha irmã. E ele acaba fazendo com que a Braylee fique chateada em relação a isso. Porque ele pede para ela ter um pouco mais
mais de compreensão para a Nen. Gente, mais compreensão do que essa garota tem, e ele ainda foi fazer isso. Então, com essa visita deles, para poder fazer com que a nossa Nen psicopata volte a si, ele acaba magoando muito a nossa Blaine. Ele passa, às vezes, até dias sem voltar para casa, porque ele tem que cuidar do chilique da irmã, porque ela fica ameaçando contra a própria vida. Em uma dessas ameaças, aonde ele vai socorrê-la, onde chega lá, ele vê que ela tentou contra a própria vida, mas aí você vai ver que não tentou nada, só para chamar atenção, ele acaba se distanciando muito da Blaine, deixando ela sozinha. Quando ele percebe que a irmã dele, ela vai ficar bem, ele chega à conclusão de que não tem mais como ele ficar em volta dessa irmã. Que ela tem que crescer, que ela tem que aprender que a vida não é desse jeito, que ela tem que aprender a amar as pessoas, a mudar esse gênio dela, para que as pessoas possam se aproximar dela. Então ele pede para a mãe dele, cuide da sua filha, porque eu não dou conta mais. Eu fui pai dela desde que ela nasceu. Mesmo sendo jovem, eu fui pai dela, porque ela não tinha ninguém. Ninguém dava atenção. Ela não tinha um pai, a mãe não ligava, mas agora eu não aguento mais. Eu tenho uma mulher, né? Uma esposa, não que não casaram ainda. Eu tenho uma mulher, eu tenho um filho que vai vir ao mundo, eu preciso cuidar deles. E quando ele está voltando para casa, ele recebe a notícia de que a Blaine não está em casa. Simplesmente ela foi embora. Ele entra em desespero, aí novamente ele vai se lamentar, novamente ele vai ficar com raiva de si mesmo, novamente ele vai surtar por ter ficado junto da irmã e abandonado a mulher que ele ama. Só, gente, que a situação dele fica pior quando ele descobre que ela passou mal, que ela teve ali até um sangramento, que por isso ela foi para o hospital. Ela ficou em observação no hospital sem ele, porque ele estava cuidando da irmã. Quando todo mundo ligava para ele para dizer o que estava acontecendo, simplesmente ele não atendia, porque ele tinha que dar atenção à irmã. Aí é onde ele fica pior ainda. E a partir daquele momento, ele promete que não vai mais correr atrás da irmã. Vai fazer isso? Não sei, gente, porque ele já prometeu isso tantas vezes e não cumpriu. Ele já prometeu tantas vezes que a Blaine seria a primeira na fila ali da vida dele, mas ele sempre colocou ela em segundo plano. Então, eu não sei se ele vai conseguir realmente manter a palavra dele. Ele volta para Rosemary Beach, não a encontra, ele entra em desespero porque ela está com o telefone desligado, ele não consegue falar com ela, até que depois de um dia ou 2 dias, ela acaba ligando o telefone e atendendo a ligação dele. Ao mesmo tempo que eu falo que a nossa Blaine ela é submissa, porque ela entende muito o que está acontecendo, ela sabe que ele está passando por uma situação difícil, porque tem ela de um lado, tem a Nen do outro, ela não quer que ele tenha que escolher, então ela acaba cedendo muito, tentando ser compreensiva ao máximo para não ficar magoada. Eu fico com raiva dela por isso, mas ao mesmo lado, eu vejo que talvez ela está certa. Porque quando ela conseguiu falar com ele, a saudade que ela estava dele era muito grande. Então, ao invés dela falar, não, eu preciso de um tempo para mim, não quero que você venha me buscar, ela simplesmente disse, não, venha que eu estou com saudade de você. Então, ele vai atrás dela. Ela está no barco onde o pai dela está morando, porque naquele momento era a única pessoa que podia acolher ela, era o pai dela. E ali ela coloca tudo para fora que está sentindo, mas o pai dela fala, né, que sabe que o Rush ama ela, mas que ele tem que tomar uma decisão na vida, que ela não pode ser tão compreensiva assim, mas ela não consegue ser o contrário. Então, se ela fica brigando com ele, se ela fala, eu preciso de um tempo, não venha, isso ia se estender. E eles iam ficar muito tempo separados, né? E quando você fica muito tempo separado, remoendo o que aconteceu, aumentando aquela mágoa, a chance de você não voltar é grande, como a chance de você voltar e não dar certo também é grande. Porque se aquela mágoa fica muito grande, quando você retorna, você não consegue fazer com que ela assuma. Então, ao mesmo lado que eu tenho raiva dela, por ela ser tão assim, boazinha, eu também acredito que ela está certa. Eu acho que no fundo o que eu queria é que ela se impusesse um pouco. Que ela falasse, não, você vai e eu fico. Você resolve, mas eu quero você aqui no mesmo dia. Nada de ficar 2, 3 dias fora. Talvez era isso que eu queria dela, que ela se mostrasse ali que ela também precisa dele. E como ela não faz isso, é onde ele fica mais tempo com a Nancy, tentando apagar o fogo do que com ela. Então eles ficam juntos, eles fazem as pazes, ele pede desculpa, que isso me irrita, porque eu sei que ele pede desculpa e vai aprontar de novo. Eles retornam, aí eles vão então passar o Natal juntos, eles vão sim preparar tudo para o casamento. E é aí então que chega o grande dia e chega assim um dos ápices da história do livro. Porque no dia do casamento, então ele reuniu todo mundo, menos a mãe dele e a irmã dele, porque ele falou assim que família
Não tem como a gente escolher a família, mas a gente tem como escolher quem é que faz parte dela. E aquele momento, por mais que ele quisesse que as duas fizessem parte, tanto a mãe quanto a irmã, ele sabia que elas poderiam fazer alguma coisa para estragar. E esse era um dia muito importante para eles, principalmente para Blair, e ele não queria estragar esse momento. Então estavam ali as pessoas que realmente amavam os dois. Como também o pai dela, que veio, porque o pai dela não ia perder nada, né? Não ia perder esse momento. Rush é um homem assim, tão apaixonado, tudo bem que ele faz umas cagadinhas, mas ele acabou mandando não só o convite de casamento, mas como também uma passagem de avião para o Ken, que é o primeiro namorado dela, que veio ali na primeira história, na segunda, que é o cara que ainda é apaixonado por ela, e para a avó dele vir em um casamento. Ela não ia convidar, porque ela sabia que o Rush ia ficar triste, que ele ia ficar desconfortável. Mas ele, sabendo que aquelas pessoas eram importantes na vida dela, ele trouxe eles. E eu achei isso lindo, eu achei isso maravilhoso. Nos Estados Unidos, eles têm, assim, aquela não é crença, eles têm aquela tradição de que no casamento, a noiva ela tem que usar algo novo, algo velho, algo emprestado e algo azul. E foi o Rush que deu as 4 coisas para ela. Cada coisa foi levada para uma pessoa que foi importante na vida dela. E, gente, a carta que ele escrevia, o bilhete que ele escrevia, junto com aquelas coisas, gente do céu, era simplesmente apaixonante. Era assim, não tem como você não amar esse homem mais ainda. Gente, eu fiquei muito emocionada, porque ali ele colocou todo o coração dele, ele colocou todo o amor dele. E ali você fala, não, agora sim, ele vai realmente fazer com que essa mulher se sinta amada e se sinta primeira na vida dele. No momento do casamento, vem a outra surpresa, que foi, assim, maravilhosa. Rush, ele canta muito bem, ele tem uma voz linda, maravilhosa. Só que por conta que ele acabava cantando e as meninas viam ele como o pai dele, ele acabou parando, ele não cantava mais, ele simplesmente tirou isso da vida dele. Ele nunca havia cantado para Blair. Ela escolheu uma música para poder entrar, mas ele disse ao pai dele: se ela quer uma música para entrar no casamento, ela vai entrar com a música que eu vou cantar para ela. E ele fez, gente, ele fez uma música para ela. E ele cantou a música. Ela ficou assim, emocionada, ela ficou assim, de boca aberta, a hora que viu ele com o violão na mão, esperando ela naquele altar, naquela praia. E a hora que ele começa a cantar, gente do céu, não tem como não se emocionar. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, no qual tem não somente a música, mas também tem um clipe, né? Colocando assim partes da história, colocando fotos dos dois, que eu tenho certeza que vai fazer com que você se apaixone ainda mais por esse casal. Porque eu fiquei assim maravilhada com a música, com o gesto que ele fez por ela. E assim, eles terminam muito bem. Eles terminam no qual ela vai dar a luz ao filho deles. É muito engraçado esse momento que, gente, a mulher com dor do parto e o marido do lado nem sempre dá certo, né? Porque a mulher, além de estar ali sentindo uma dor infernal, ela tem que acalmar o bendito do homem, porque ele não sabe o que fazer, né? Ele só atrapalha. Então, esse momento é muito hilário. As pessoas vêm conhecer o bebê. Gente, ali ele se mostra realmente um homem preparado para ser marido, um homem preparado para ser pai. É lindo esse momento deles. Óbvio que ela não vai aparecer de novo. Ela aparece ali no finalzinho do livro. E pela primeira vez, o Rush consegue fazer com que ela entenda que ele não vai mais atrás dela. Mas mesmo assim, gente, ela tem, né, que maltratar a nossa Blair. Mesmo assim, ela tem que falar coisas que não devia. E ele acaba defendendo a nossa Blair e ele me deixou muito orgulhosa nesse momento. No último livro deles, eu não sei, gente, se ele vai aprontar de novo. Eu não sei se ele vai conseguir fazer com que a Nan entenda realmente que ele agora tem uma mulher, tem um filho, e é isso que importa. Que ela precisa encontrar uma maneira para ser feliz, que ela precisa encontrar uma maneira para fazer com que essa raiva, esse rancor dela diminua e desapareça, para que assim as pessoas possam se aproximar dela. Então eu vou deixar vocês com Amor Sem Limite, que é uma história assim, uma história que eu vou dizer para vocês que é o amadurecimento do Rush. Eu acredito muito nisso, que foi nesse livro aqui que ele amadureceu um pouco mais e que ele começou a entender o que é a prioridade na vida dele. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.